Deus quer usar a sua vida. Normalmente os sermões terminam com um espaço de confronto, um momento de desafio. Mas hoje eu quero fazer o inverso. Hoje eu quero começar como se eu estivesse terminando. Eu quero declarar isso e quero perguntar a você. Eu até acredito que há entre nós quem durante esses últimos dias tem pensado nisso. Como é que Deus pode usar a minha vida? Ou tem colocado diante de Deus um desejo enorme de servi-lo. Eu vim aqui para lhe dizer que Deus ouviu a sua prece. E que de alguma forma Ele quer usar a sua vida. Talvez você não saiba como, quando, mas uma coisa é certa. O Deus em que cremos é o Deus que quer usar o seu povo para a glória dEle. É por isso que eu disse há pouco, eu quero começar fazendo exatamente esse momento de desafio. E desafiar você a responder. Se você está pronto, se você está disponível, se você está disposto, se você toma uma decisão no seu coração de ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Normalmente nós terminamos assim, não é? Mas é assim que nós vamos começar. Você pode, no seu lugar, vai fechar os seus olhos e de alguma forma vai responder a esta palavra: Deus quer usar a minha vida. No lugar onde você está, se o seu desejo for dizer a Deus: Senhor, eu quero ser usado por Ti, você poderá dizer isso a Ele, e tenha certeza, o Senhor há de ouvir a sua oração, há de ouvir a sua prece. Se alguém tem sido tocado por isso, se alguém tem sido incomodado pelo Espírito Santo de Deus nesses últimos dias, a tomar uma decisão assim, no lugar onde você está, você vai apenas erguer uma de suas mãos e vai me permitir orar por você. Há alguém neste lugar que tem orado por isso, que tem dito a Deus que quer ser usado por Ele, que tem buscado alternativas. Isso, permaneça com a sua mão erguida. Pai, nós viemos neste lugar para ouvir a Tua voz, e desde já, queremos nos colocar diante do Senhor e Te dizer: usa-nos para a glória do Teu nome. É assim que oramos, no nome de Jesus. Amém. Poderia até sentar, não é, irmãos? Porque Deus já falou ao nosso coração. Em Romanos, no capítulo 12, versos de 6 a 8, esse capítulo que tem nos acompanhado neste início de ano, e vai permanecer conosco ao longo dos meses que virão, a partir do versículo 6, o apóstolo Paulo escreve dizendo assim, escute: Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de mostrar ou de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Eu queria começar falando de uma figura que talvez você conheça muito bem. Ele tem uma espécie de rigidez mental. O que é que eu chamo de rigidez mental? Ele tem uma forma, e uma única forma de pensar, de enxergar a vida. Ele não tem flexibilidade, sabe, para abraçar outras maneiras de contemplar, por exemplo, um mesmo problema. Ele só consegue enxergar por um ângulo. Ele tem também uma espécie de medo do desconhecido, daquilo que escapa ao seu controle, daquilo que é diferente, daquilo que é surpreendente. Ele também tem uma certa agressividade. Às vezes se torna violento de uma hora para outra. E o pior, irmãos, é que com o passar do tempo acaba caindo no mundo de isolamento. De quem eu estou falando? Eu estou falando do intolerante. E o curioso é que o intolerante, ele sonha com um mundo habitado por pessoas iguaizinhas a ele. Iguaizinhas a ele. O curioso é que o apóstolo Paulo, em dado momento de sua vida, ele foi alguém assim.
profundamente intolerantes. E a intolerância religiosa, provavelmente, de todas as manifestações de intolerância, é aquela que nos produz mais, eu não sei nem usar uma expressão, não sei se asco, não sei se repulsa. Repulsa é uma palavra boa. Repulsa. Aquele que é, ao mesmo tempo, religioso, que fala e discursa sobre espiritualidade, mas é, ao mesmo tempo, intolerante. Há um registro disso. Em Atos capítulo 8, versículo 3, antes de sua conversão, a Bíblia diz o seguinte acerca de Saulo. Saulo, porém, procurava destruir a igreja. Ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e os lançava na prisão. Lembra do que disse? Essa coisa da rigidez mental? Ele cresceu. Ele foi ensinado na lei. Ele cresceu aos pés do grande mestre Gamaliel. Ele criou uma forma, uma estrutura de pensamento. O anúncio de que o Cristo, de que Jesus de Nazaré era o Messias prometido, precisava ser eliminado. E não é só uma questão de discordar da sua forma de pensar. É discordar da pessoa. É como se eu dissesse, olha, não é o meu problema, não é a sua forma de pensar, é você. Daí o texto sagrado diz que ele ia de casa em casa. E aí o texto ainda diz, arrastando para fora homens e mulheres e os lançava na prisão. O curioso é que o tempo passa. Ele conhece a graça do Cristo. E então ele começa a perceber o mundo de uma outra forma. Você vai perceber em alguns textos do apóstolo Paulo, ele falando da ideia da unicidade. Ele fala da ideia da unidade. Unicidade no sentido de que Jesus é o Cristo, é o caminho. Ele também fala de diversidade, ele fala de diferenças. E esse texto que nós lemos trata exatamente disso. Por exemplo, eu posso recordar que o apóstolo Paulo, quando tratou da unicidade, da unidade, ele fez questão, por exemplo, em Efésios, no capítulo 4, versos 4 e 5, nos dizer que existe quantos corpos, irmãos? Um só corpo. Quantas fés? Uma fé. Quantos batismos? Um batismo. Quantos deuses? Um Deus. Ele fala também em Gálatas capítulo 1, versículo 6, que só existe um evangelho, não existe nenhum evangelho diferente. E nesse aspecto, ele firma mais uma vez o conceito de unidade. Mas ao mesmo tempo ele vai falar de diversidade. Quando você abre, e nesses textos que falei há pouco, Romanos, no capítulo 12, e guarde isso, o capítulo 12 de Romanos, ele se parece muito com o capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Os dois textos tratam da mesma coisa. E ele vai falar da diversidade dos membros do corpo. Ele consegue, por exemplo, entender, quando está preso e escreve à igreja em Filipos, que as pessoas às vezes reagem de forma diferente quando expostas a uma mesma situação. E ele diz que lá entre os seus seguidores, havia quem tivesse encontrado na sua prisão motivação para continuar pregando. Outros, no entanto, estavam vivendo um quadro de desespero. Ele consegue, por exemplo, entender que existem ministérios diferentes e tempos diferentes. É ele quem vai dizer, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem dá crescimento. Por isso a minha vida e a sua vida, ela se divide entre unidade e diversidade. E o que é que de alguma forma estabelece uma aliança entre os dois? Esse espírito, irmãos, não simplesmente de tolerância, mas de expressão do amor. Eu vou voltar ao texto, porque no versículo 6, na primeira parte, Paulo diz o seguinte, que Deus em sua graça nos concedeu diferentes dons. A palavra diáforos, e aí aparece não a palavra diáforos, mas diáforos, que seria o verbo, ela é tão interessante, porque ela não é somente diferente. Ela poderia ser traduzida como divergir, ela poderia ser traduzida como, o verbo poderia ser traduzido como distinguir, poderia ser traduzido como diferenciar, estabelecer um perfil diferente. Aí o apóstolo Paulo está dizendo, olha, existem diferentes dons sobre a igreja, mas uma coisa fica clara, irmãos, ele diz no texto que esses diferentes dons, eles são dados à igreja pela graça do próprio Deus. É Deus quem nos confere a graça de sermos diferentes.
de termos diferentes dons. Por isso eu posso declarar sem medo, sem sombra de dúvida, irmãos, que as diferenças, elas não são demoníacas, elas não são satânicas. As diferenças, na verdade, são reflexos da graça de Deus sobre nós. E é por isso que nós vamos encontrar no meio do povo de Deus tanta gente diferente. E brasileiro é uma festa, né, irmãos? Brasileiro é uma festa. Eu não sei se vocês sabem, mas dos passaportes, o passaporte brasileiro é o mais desejado, sabiam? Não é o passaporte sanduíche não, viu, gente? É o documento. É o documento. E querem saber por quê? Porque um negro, ele pode pegar um passaporte como brasileiro e ninguém vai questionar isso. Alguém com traços asiáticos vai pegar um passaporte brasileiro e ele pode dizer, eu sou brasileiro. Um alemão, ele vai pegar com traços dessa coisa germânica, ele vai pegar um passaporte e aquele passaporte ninguém vai duvidar. Agora, imagine os irmãos, se eu de repente pegar um passaporte chinês com a minha fotografia e quiser passar em alguma fronteira, irmãos, não vão deixar eu passar. Porque eu não pareço absolutamente, a diferença é pouca, não é, irmão? Mas eu não pareço com um chinês, eu não pareço com um asiático. É por isso que quando eu olho a igreja e eu vejo tanta gente diferente, e à medida que convivo com a comunidade, eu percebo como somos diferentes. Trazemos linguagem, hábitos, cultura, maneira de enxergar o mundo. E se eu lhe disser que tudo isso faz parte do que eu chamo de multiforme graça de Deus. Aliás, eu separei aqui dois textos que vão nos mostrar isso. O primeiro é aquele que eu disse, o texto paralelo de Romanos 12. Você aprendeu qual é o texto paralelo? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. É fácil, 12, Romanos, depois de Romanos qual é a carta? Primeira carta aos Coríntios. Aí vejam só, ele lá escreve dizendo assim, existem tipos diferentes de serviço. Não, me parece que tem um texto antes. De dons espirituais. Volta isso. Existem tipos diferentes de dons espirituais. Aí o texto sagrado diz, existe uma diversidade de dons, mas há algo que é único. E o que é único nesse texto? O Espírito, que é a fonte de todos esses dons. Depois o verso seguinte diz, existem tipos diferentes de serviço. Mas aí o texto diz, o Senhor a quem servimos é o mesmo. Existe a diversidade de serviços. E aqui a palavra tem a ver com ministério, com diaconia. Mas aí o texto sagrado diz que o nosso alvo é um só. É servir a Deus. O texto prossegue. Deus trabalha de maneiras diferentes. Mas quem é que opera, irmãos? É o mesmo Deus. Vou adiante. O texto diz que a cada um. Está vendo essa visão pessoal, personalista? Aí o texto diz, a cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito, mas há um só propósito, que é o benefício de todos. Deus trabalha com cada um, pensando no todo. Deus trabalha com a parte, imaginando o benefício do corpo. É por isso que eu não posso abrir mão disso. Aliás, isso não é somente uma visão paulina. Eu separei um outro texto, a primeira carta de Pedro, no capítulo 4, versículo 10, que ele diz assim, Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros. O texto prossegue e diz, lembra daquela expressão que eu usei, multiforme? Ela foi traduzida assim, na nova versão transformadora, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. É impressionante, irmãos, porque é a partir daí que vem o que eu chamo de da manifestação da graça a partir das diferenças. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Qual é o pior dos intolerantes? Se alguém lhe perguntasse, qual é o pior dos intolerantes? Eu fiz essa pergunta a mim mesmo. E eu cheguei a uma resposta. Pode parecer estranho, eu mesmo faço a pergunta, eu mesmo respondo. Pode parecer estranho, mas eu estou bem. Quando eu lhe pergunto qual é ou quem é o pior dos intolerantes, eu me atrevo a responder.
Eu tenho uma enorme dificuldade com aquele que prega a tolerância, mas que não consegue ser. E parece que o nosso mundo hoje está marcado por isso. Um discurso enorme de tolerância, mas aqueles que discursam exigindo tolerância, em função da diversidade, em função das diferenças, se manifestam tão intolerantes. Tão intolerantes. Ah, meu Deus. Mas aqui alguém poderia dizer, mas pastor, tem certas coisas que a gente deve firmar nossa convicção. É verdade, irmãos. Por exemplo, se você abrir a carta das cartas que são enviadas às igrejas da Ásia, a carta que é enviada a Éfeso, ela tem um elogio inesperado. Deus olha para a igreja e diz assim: eu sei que você não pode tolerar homens maus. Tem certas coisas, irmãos, que até Deus tem uma lista no livro de Provérbios, vou deixar para você pesquisar depois, coisas que Deus não tolera. Não, sabe, está lá, está no texto. Eu não vou trazê-la, vou deixar isso como tarefa de casa. Tem aqueles irmãos que gostam disso, de anotar. Já deve ter gente procurando aí na sua concordância bíblica, não é? Pois bem, vai encontrar, há uma lista de coisas que devem ser sim confrontadas, devem ser sim, devem receber o não, devem dizer não é bem assim, não é assim que está escrito. Mas deixe-me avançar. Eu aprendo com esse texto de Romanos 12 algo que para mim traz um descanso da alma absurdo, irmãos. É quando eu percebo que Deus não pedirá a nenhum de nós algo que Ele mesmo já não tenha nos dado. Tudo quanto Deus pede de mim e de você, Ele já nos deu. Ele antecipadamente já nos concedeu. O que é que eu quero dizer com isso? Se você imaginar que Deus, segundo o texto sagrado, Ele concedeu os dons, e depois Ele me convida a servi-lo, o que é que o texto está dizendo? Que quando Deus me convida ao serviço, significa que Ele antes já derramou o dom. Deu para entender? Então para de ficar preocupado porque, pastor, eu gostaria tanto de pegar aquele microfone e cantar. Tem tanta gente que canta de uma maneira tão bela. Eu vou lhe dizer que na eternidade, quando você chegar, Deus não vai lhe perguntar por que você não cantou. Por que Ele não vai perguntar? Porque Ele não lhe deu o dom. E para alguns de nós tem o dom de ouvir aquela canção tão linda e tão bela. Pastor, eu vejo alguém pregando, eu fico me imaginando pregando. Talvez você não tenha recebido tal dom. E quando chegar na eternidade, você acha que Deus vai lhe perguntar: por que você não ocupou aquele púlpito? Por que você não pregou? Por que você não ensinou? É por isso que eu insisto, sabe, irmãos? Tudo quanto Deus pede de mim e de você, Ele antecipadamente, já nos concedeu. E aqui tem uma coisa linda para mim no texto de Miqueias. Eu não vou projetá-lo, mas é só para você lembrar. Há um momento no capítulo 6, versículo 8, em que ele faz exatamente essa pergunta a Israel: o que é que o Senhor, Israel, pede de ti? E ele também oferece resposta. Ele diz: olha, primeiro que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Simples, não é, irmãos? Agora, pense, se é isso que Deus está pedindo de mim, que eu pratique a justiça, deixa eu lhe dizer, Deus é justo. Se o texto está me dizendo que eu preciso amar a misericórdia, eu posso dizer que Deus, Ele é misericordioso. Se o texto me diz que eu preciso andar humildemente com o Senhor, gente, quem é que no Novo Testamento nos apresenta um exemplo de humildade, de esvaziamento, que recebe um capítulo inteiro, capítulo 2 da carta aos Filipenses, para descrever esse processo? O próprio Deus encarnado, irmãos, o Filho, que se esvaziou de si mesmo. É por isso que eu insisto, Deus, Ele está ao mesmo tempo derramando dons e nos desafiando a servi-lo. Você que diz que quer ser usado por Deus, eu quero lhe dizer que Deus já tem derramado sobre a sua vida dons espirituais, que Deus já tem antecipadamente, sabe, e de uma forma que às vezes a gente nem compreende, irmãos. Eu fico pensando em Moisés, no tempo em que ele ficou no deserto, nada fazia sentido. Eu fico imaginando que aquele homem em algum momento deve ter dito assim: mas foi para isso que eu fui salvo das águas?
para passar aqui a minha vida nesse deserto? Mas foi para isso que eu fui para parar dentro do palácio do Egito, sendo ali educado? Foi para viver aqui, tomando conta dessas ovelhas do meu sogro, essas ovelhas que nem minhas são? Ficar aqui o tempo inteiro sem ver ninguém, eu que me acostumei ao movimento de lá do palácio, agora estou vivendo aqui? Não sabia Moisés que ali Deus estava fazendo o quê? Capacitando para o tempo em que ele iria ser usado. E eu vou lhe dizer, algumas vezes são precisos 2 anos de preparação para cada ano de serviço. Por quê? Porque se você observar, a Bíblia diz que Moisés ele viveu 120 anos. 40 anos no palácio, 40 anos no deserto. E depois, os últimos 40 anos na liderança do povo. Qual é a conta que a gente chega? Que para cada ano de ministério, Deus precisou trabalhar naquele homem por 2 anos inteiros. E aí ele fez mestrado, pós-graduação, doutorado, pós-doc em deserto. Antes de entrar no deserto com o povo de Deus, Deus mostrou como é que se sobrevive num deserto, aquele homem. Antes dele receber a lei, sabe, de aprender, Deus já tinha colocado ele para conhecer o código de Hammurabi, as leis que circulavam em outras nações. Deus sabe o que está fazendo. E talvez você não esteja entendendo nada, e é razoável que esteja. Mas deixa eu lhe dizer, nesse texto aparecem algumas formas de servir ao Senhor. Aí o texto diz assim: portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, estão vendo? Faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ok? Aí o texto vai, se seu dom consistir em encorajar pessoas. Eu gosto da palavra encorajar. As traduções mais antigas usam um sinônimo ou uma expressão que realmente pode ser usado para traduzir este verbo da língua grega, que é a palavra exortar. Só que a palavra exortar parece uma coisa assim de autoridade sobre alguém, não é? O texto está falando de alguém que está ao meu lado encorajando. Aí depois diz, se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Dom de liderança depois o dom de misericórdia. E observe, irmãos, para cada um deles há um princípio bíblico. Consegue perceber isso? Ele diz assim, portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, qual é o princípio bíblico? Da proporcionalidade, na proporção de fé que recebeu. Quanto ao dom de servir, aparece um princípio, que é o princípio da dedicação. Se for o dom do ensino, é como se ele dissesse, o princípio é o princípio da excelência. Ensine bem. Depois ele vai dizer, se for o dom do encorajar pessoas, é como se ele dissesse, então tome essa atitude. Se o seu dom é encorajar, o que é para fazer? Qual é o grande mistério, irmãos? Encoraja. Tome atitude. Depois ele diz, se for a contribuição, qual é o princípio? O princípio da generosidade. E depois, se for de exercer liderança, qual é o princípio? Princípio da responsabilidade. Se for de misericórdia, princípio qual é? Princípio da alegria. Eu alistei aqui destaquei somente 3 deles. Por quê? Porque eu acredito que num próximo momento, nas reflexões dominicais matutinas, o texto de Romanos 12 será invocado pelos pastores desta igreja, viu? Mas aqui está, por exemplo, avance uma vez. Lembra-se do primeiro dom mencionado, não foi o dom de profecia? Então eu vinculei aqui para ficar mais claro qual é o princípio que está atrelado ao dom da profecia. É o princípio da proporcionalidade. E o curioso é que a melhor palavra para traduzir essa expressão grega é realmente proporção. E até no sentido matemático do termo, viu? Segundo, aparece ali, é o dom do serviço. E aí o princípio nós entendemos, é o princípio da dedicação. E o terceiro, que são os 3 que eu quero fazer destaque hoje, provavelmente eu farei em um outro momento, que é o dom de mestre. E aí o texto diz que se Deus lhe deu o dom de mestre, faça isso com, qual é o princípio? Excelência. Com isso, irmãos, deixa eu só dizer algumas coisas. Primeiro, esta lista que aqui está é diferente de outras listas de dons que aparecem no Novo Testamento. Significa o quê? É que essas listas elas não
esgotam, sabe, a variedade de dons. Elas são aqui apenas ilustrativas. Existem outros dons que aqui não estão alistados, porque o dom é toda a graça derramada sobre o povo de Deus, capacitando o povo do Senhor para o exercício do ministério e, a partir desse exercício, edificação da igreja. Entendido até aqui? A segunda observação é que estes princípios, eles não são cativos daquele dom específico. Por exemplo, eu posso atribuir ou identificar o princípio da excelência também como um princípio que deve ser aplicado ao serviço? Claro que sim. Eu posso usar o dom da excelência para profecia, o dom da proporcionalidade da fé, o dom da dedicação a qualquer um. Mas aqui, de uma forma específica, o texto sagrado vai falando sobre isso. E querem ver só? Veja a segunda parte do versículo 6. Se é profetizar, e a palavra aqui é profeimi. Normalmente, quando a gente ouve essa palavra profecia, a gente pensa muito naquela criatura que tem o poder de devassar o futuro. Aquele irmão, aquela irmã que a gente visita e ela vai desvendar, sabe, os mistérios do que está por acontecer. Sabe, aquela criatura que quando você não está bem, você teme até passar do lado, porque tem medo dela trazer alguma revelação e dizer, meu irmão, meu servo. E aí você corre daquela criatura léguas. Mas necessariamente a palavra profeimi não quer dizer adivinhar o futuro, mesmo porque a adivinhação no texto bíblico de Números, Deuteronômio, ela é exorcizada, ela é considerada algo absurdo no meio do povo de Deus. E aqueles que a praticavam deveriam inclusive ser mortos. Quando alguém se levanta, por exemplo, para profeimi, é alguém que está... Sabe aquela expressão usada pelos profetas? Assim diz o Senhor. Se você pegar a grande contribuição dos profetas, por exemplo, de Israel, e tentar identificar quantas vezes eles estão falando do futuro, e quantas vezes eles estão falando ao coração do povo no presente, você vai perceber o que, irmãos? Que aquilo que está vinculado ao futuro é tão pequeno, quando comparado àquilo que tem significado para o hoje. Eu sei que há profecias messiânicas, mas já imaginou se aqueles profetas falassem sobre algo que ninguém estava entendendo para um tempo em que não era o tempo deles? Aquele discurso não teria qualquer significado. É por isso que profeimi tem a ver com falar a mensagem de Deus, proclamar a mensagem de Deus, proferir aquilo que o Senhor quer dizer ao seu povo. É o dom, irmãos. E o apóstolo Paulo disse que é um dom por excelência, viu? É um dom que edifica o povo de Deus. E é por isso que nenhum profeta, nenhum pregador, ninguém que ocupa este lugar pode se orgulhar dos sermões que um dia pregou. Por quê, irmãos? Porque é dom, é graça, não pertence a quem quer que seja. Isso é uma graça divina sobre aqueles que o Senhor separou. Aí o texto diz que há uma dimensão que é a proporção de fé. Eu sei, meus irmãos, que às vezes quando a gente lê aquela parábola dos talentos... Vem cá, deixa eu lhe perguntar. Eu sei que existem ali alguns personagens. Se eu perguntar quem queria ser aquele que recebeu uma só moeda, ninguém ia querer, porque conhece o final da história, não é? Não é assim? Mas tem outros, não é? Que receberam 5, que recebeu 2 moedas. Aí eu lhe pergunto, quanto você gostaria de ter recebido do Senhor antes dele sair? Gostaria realmente de ter recebido as 5? Teve gente que parou assim, me olhou, disse, pastor, por que você está pensando isso? Porque quanto mais a gente recebe, maior é o quê? Na hora da prestação de contas, não é? Aí o texto diz, olha, fica quieto, porque Deus só vai querer na proporção. Se Ele lhe deu 2 talentos, são 2 talentos que você vai prestar contas. Agora, se você recebeu 5, deu conta dos 5, qual é a forma que Deus abençoa aquele que está servindo ao reino, irmãos? Como é que Deus faz? Dá mais o quê? Mais trabalho. Porque pega aquele talento que ficou escondido e põe no colo de quem? Daquele que já tinha 5. E aí ele diz, meu Deus do céu, eu já tinha 5, eu ainda vou dar conta de mais um daquele irmão que enterrou o bendito do talento.
Deus abençoa aquele que serve, sabe com o quê? Com mais serviço, irmãos. Trabalhou para a glória de Deus, aí ele diz, foi fiel no pouco, aí ele vai colocar onde, irmãos? Sobre o muito. Às vezes a gente fica, mas pastor, eu não sei, tem tanta coisa para eu fazer. Meu irmão, olha, tem certas pessoas que são como o polvo, sabe? Querem com seus tentáculos abraçar tudo. Isso é um erro. Agora, algumas pessoas são usadas por Deus de uma forma tão plena, que eu vou lhe dizer, e eu vou ter muito cuidado de dizer isso. Está vendo o que o pastor disse? Quando Deus abre uma porta, Ele já está lá do outro lado lhe esperando. Então não tenha medo de atravessá-la. Não tenha medo de atravessá-la. Agora, existe um outro dom. O segundo naquela relação, que o texto diz assim, se tiver o dom de servir, e a palavra ali, sabe qual é, irmãos? Diaconel. É o ministério diaconal. Se o seu dom é servir, aí o texto diz, faça isso como, irmãos? Com dedicação. Eu já contei aqui e vou contar de novo. Mas eu me recordo que uma das marcas da mamãe era que quando ela pedia alguma coisa que a gente dizia assim, já vou, ela não tinha muita paciência não, irmãos. Tinha não. Ela ia e fazia. A pior coisa para a mamãe era se um filho respondesse, já vou. Já vou. Tinha que ser ali, bater continência. Não era à toa que na família, ela é a filha mais velha de 7 irmãos. Sabe qual era o apelido da mamãe? Madre Superiora. Madre Superiora. Pois bem, irmãos, quando eu vejo a ideia do serviço, e quando eu vejo Jesus dizendo, através do apóstolo Paulo, quando eu vejo Deus falando através do apóstolo Paulo, dizendo, olha, se for servir, faça com dedicação. Sabe aquele serviço? Tem algumas coisas que você leva para fazer um serviço de reparo, né, irmãos? Que às vezes você fica assim, meu Deus, teria sido melhor se eu tivesse comprado outro, né? Teria sido melhor se eu tivesse... Sabe, o que Deus está dizendo a mim e a você é que se você chegou aqui e disse que crê que Deus quer que você se envolva, que você sirva a Ele, que seja usado, deixa eu lhe dizer, quando for fazer, faça como? Com dedicação. Serviço meia boca para Deus não tem como, irmãos. Sabe, serviço de qualquer jeito para Deus não funciona. Desde o Antigo Testamento ele diz assim, olha, quando você for separar um animal, é para separar qual animal? É o coxo? É aquele que não será um bom reprodutor? É aquele que está cheio de... É o melhor animal do rebanho, esse é de Deus. Mas é um absurdo, você vive dos seus rebanhos, vai pegar o melhor animal para entregar ao Senhor? Eu não vou pedir que você levante a mão não, mas alguém aqui já pegou o melhor que tinha, entregou a Deus e viu Deus multiplicar? E viu Deus derramar ainda mais graça, e você pensou, meu Deus, como é que... eu disse que eu não ia perguntar, não, mas vou perguntar mesmo. Alguém aqui já passou por isso? Levanta a mão, só para eu ver, se teve gente que já experimentou disso. De chegar diante de Deus, está com vergonha de levantar a mão? Pode levantar, irmão, não tem problema não. É isso, irmãos. Nós hoje temos até medo de dizer coisas assim, porque parece que se transformou em patrimônio dessa gente que vive pregando a teologia da prosperidade. Eu vivo pregando a teologia da graça, irmãos. De um Deus que olha os seus filhos e nos abençoa. E Deus abençoa o caminho da obediência. Vou mais longe, irmãos. Sabe qual foi o terceiro dom ali mencionado, que nós separamos somente 3? Foi esse. Do didáscalos. Daquele que ensina. Daquele que é um professor. Daquele que é um rabi. Daquele que é um mestre. Aí o texto diz, se você foi chamado para ensinar, é para fazer como? Fazer isso bem feito. Fazer isso bem feito. Vou dizer uma coisa, eu acho que aqui não acontece isso, mas sabe aquele professor de escola dominical que quando chega no sábado à noite, às 9 horas da manhã, vai abrir a lição para ver o que é que vai acontecer no outro dia? Se encaixa aí? Está com medo de me dizer? Se encaixa aí? Não. A irmã Leonor tinha uma coisa curiosa, né? Tem filhos dela aqui, não tem? Eu vi pelo menos alguém entrando. Quando é que a irmã Leonor começava a preparar a lição da escola dominical do domingo seguinte? Alguém sabe? Quando era? Uma semana antes. Não era, tem alguém falando, é o Lenício que estava, eu acho que eu ouvi uma voz assim. Não era assim? E tinha um lugarzinho dela, né? Tinha as coisinhas onde ela separava. Quantos anos a irmã Leonor ensinou nessa igreja?
Alguém sabe? Eu não tenho noção. Mas mais de 30? Mais do que tem 30 anos. Bem mais, não é? E a classe ali ao lado... Quem aqui foi aluna da irmã Leonor? Tem alguma irmã aqui? Olha, tem gente levantando. Faz diferença? Claro que faz, irmãos. Se você vai ensinar a um grupo de crianças, especialmente numa fase como essa que a gente está vivendo, irmãos, houve um tempo em que a gente levava um pedacinho de cartolina. Um dia desse eu estava lendo... Você lembra de normógrafo? Lembra daquelas letras que eram de metal? E que a gente pintava com... Aqueles cartazes, irmãos, que coisa mais estranha, não era? Aquele cartaz, aquela cartolina verde clarinha. A gente aí desenha... Capa de trabalho. Papel pautado. Sabe? Agora, faz hoje isso com uma criança. Chega lá, um grupo de 30 crianças, você leva uma ilustração. Aqui está a ilustração, irmãos. Está vendo? Em tudo, seja para criança, seja para adulto, seja para adolescente, seja no púlpito. Se é para fazer bem feito. Para fazer com que, irmãos? Com excelência. Excelência. Pois bem. Como foi que eu comecei o sermão de hoje? Qual foi a frase que eu disse? Ainda lembra? Vou começar tudo de novo. Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar a sua vida. Deixe Deus usar a sua vida. Foi assim que eu comecei, não foi? Aí hoje eu quero terminar dizendo que é isso que Deus quer. Quer usar a sua vida para abençoar. E graças a Deus que você é diferente, sabia? Graças a Deus. Porque aí nós vamos ter alguém que vai desenvolver, que Deus vai usar para desenvolver uma área que a igreja... Você é bênção. E quem está chegando, que vê uma igreja com tanta gente... Essa semana eu perguntei a Rebeca, que está trabalhando conosco na secretaria, nossa secretária, e ela me disse que tinha atualizado, e o número era de 1.239 ou 40, ela está lá ainda, mas de membros cadastrados na igreja. Aí alguém chega dizendo, mas tem tanta gente, aquela igreja tem gente para fazer tudo. Está certo isso, irmãos? Quem trabalha aqui, isso é verdade? Não é verdade. Tem um lugar que é do seu tamanho, do seu jeito, com o seu número de sapato, sabe? Esses cinderelos e essas cinderelas que perderam o sapato. Tem sapato no ministério lá esperando, do seu tamanho, que só cabe no seu pé. Porque Deus quer usar você para abençoar a minha vida como pastor. Deus quer usar você para abençoar a vida da sua igreja, a vida dessas pessoas que estão à sua volta. Mas pastor, eu nunca fiz. Gente, se não começar, a gente não... Vai passar ano após ano. Experimente, vai lá para a escola bíblica dominical, se envolve com os ministérios da igreja, descobre o que é. Eu fico tão feliz, porque há pessoas que se identificam profundamente, por exemplo, com o ministério social. Aquilo enche a sua alma. Estão lá nos encontros da Cristolândia. Mas se você pegar essa criatura e colocar para fazer parte da comissão, por exemplo, de exame de contas, não vai dar certo. Aquela criatura não tem jeito para isso. Mas se você pegar alguém de uma área patrimonial, administrativa da igreja, para colocar às vezes em uma outra área, isso também não vai funcionar. Por que isso, irmãos? Porque nós somos diferentes. E essa diferença veio de onde? Lá dos céus. Para que a gente tivesse a possibilidade de fazer tantas coisas a partir da sua vida. Por isso, quando você pensar, eu queria tanto que a igreja fosse uma igreja assim, mais de oração. Você sabe como é que uma igreja se transforma em uma igreja de oração? Na medida em que cada um dos seus membros intercede. Pastor, a igreja precisa ser evangelística. Sabe quando é que a igreja vai se tornar uma igreja evangelística? À medida, na proporção do ministério evangelístico de cada um de nós. Aliás, hoje à noite, o culto vai ter a mensagem vai ter essa abordagem do evangelho. Vou lhe perguntar, qual foi a última vez que você trouxe um amigo seu? Não estou nem falando de compartilhar a fé, porque trazer para cá é como se a gente estivesse terceirizando para o pastor a tarefa de anunciar o evangelho, não é? Então, qual foi a última vez que você levou alguém aos pés de Jesus?
Aí ora em casa, Senhor, que a nossa igreja. Eu fico tão impressionado porque alguns são convidados a orar no culto, pelo pregador. Não trouxe um. Senhor, que haja hoje conversões nesta casa. Aquilo que deve ser motivo de minha súplica, precisa ser também fruto da minha ação. Se a pessoa orar e dizendo assim, Senhor, eu trouxe os meus amigos, eles estão aqui. Fala ao coração dessa gente para que eles escutem o teu evangelho. Não soa diferente, não é, irmãos? Não soa diferente. Eu me recordo de... Eu vou terminar, mas vou terminar só contando essa... E tinha até separado uma outra história para contar, mas não vou contar não. Vou contar só essa. Eu me lembro de já ter sido convidado para fazer conferências evangelísticas. E antes de passar a palavra, o pastor fez uma consulta. Quantos que ali estavam não faziam parte da igreja? Os irmãos querem saber quantos se levantaram? Nenhum. E eu fiquei pensando, eu acho que eu vou ter que pregar um sermão evangelístico mesmo aqui. Porque essa gente precisa se converter. Vou fazer apelo e tudo. Mas aí naquela hora, o Espírito Santo de Deus fica quieto. A palavra é minha. Não use isso para falar aquilo que está no seu coração. E a gente aí se respira fundo e segue em frente. Respira fundo e segue em frente. Deus quer usar a sua vida. Por isso, deixe Deus usar a sua vida. Não atrapalhe. Não encontre desculpas. Deixe Deus usar a sua vida. Nós vamos cantar a canção que fala que nessa casa, que é a casa do Senhor, há um lugar, tem perdão. Nós estamos juntos. Eu vou botar o óculos que fica melhor para eu ler a letra, porque tem algumas declarações que eu acho que são tão belas. Eu não merecia, eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. Deixa eu dizer uma coisa. Hoje à noite, passa a tarde ligando para alguns amigos. Pastor, mas eu já trouxe meu irmão, meu filho. Desistiu daquele por quem Jesus morreu na cruz? Faz isso hoje à tarde. Chega aqui hoje à noite, freta um ônibus, passa lá na sua rua, bota todo mundo dentro, traz para cá, para a gente fazer uma grande celebração de anúncio do Evangelho e da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é só o começo, porque Deus vai usar a sua vida ainda muito mais.